Você sabia que o STF está no centro de um embate político que pode mudar o rumo do Brasil? A situação é tão crítica que muitos afirmam que a Constituição está sendo rasgada. Vamos entender o que está acontecendo. Acho difícil o lance da anistia, porque é meio que, imagina, seria o STF perdendo e eles estão fortes demais para perder. Olha só, ou você tem o povo como dono do poder, não tem. Agora sei que é difícil você falar isso aí. Sei que é difícil. O pessoal passa por cima da Constituição. O meu caso, já que eu sou tão culpado assim porque não segui o devido processo legal. E a semana passada o Supremo mudou a questão do fórum. A semana passada. Que agora, eu agora, segundo a decisão do Supremo, eu agora sou Supremo. Mas até a semana passada não era. Mas estava sendo julgado lá. E mudou o jogo, mudou a regra no meio. Um cientista político comentou sobre a aplicação das normas jurídicas pelo STF, ressaltando que a forma como as decisões estão sendo tomadas pode ser vista como injusta. Ele mencionou que o julgamento de atos relacionados ao 8 de janeiro está sendo influenciado por um clima de comoção social, o que pode levar a punições desproporcionais. Essa politização do judiciário é um sinal claro de que a esquerda está tentando manipular a justiça para seus próprios interesses, prejudicando a estabilidade do país. Voltando a um ponto que você ressaltou na sua intervenção até aqui no WW, você ressaltou como que a aplicação da norma jurídica, às vezes, não intencionalmente até eu diria, implica o risco político. Você foi enfático nesse ponto. Você diz, independentemente das considerações técnicas sobre o que aconteceu, não aconteceu, o que fez, o que não fez, quem é responsável, quem não é responsável, a aplicação da norma pode acabar sendo vista como aplicação ou sendo um ato injusto. Agora, é uma consequência política do ponto de vista da atuação do STF, que, como o André Marcílio agora ressaltou, está no meio de um embate político, quer a gente goste ou não de afirmar isso, que é o julgamento, o primeiro que a gente conhece na história do Brasil, de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. Esse episódio de hoje, Cláudio, traz para você indicativos de alguma eventual alteração de postura do STF? Ou é simplesmente vamos limitar um pouco o dano que isso daí evidentemente causou na percepção de como o próprio Luiz Fux se refere publicamente à dosiometria da pena da Débora? Olha, eu acredito que o STF vai provavelmente, a partir de agora, tentar calibrar melhor essas decisões, né? A gente deve lembrar que muitos desses que foram julgados pelo ato do 8 de janeiro, pela tentativa de golpe do 8 de janeiro, eles, na realidade, foram julgados pouco tempo depois do próprio episódio acontecer. Então, creio que realmente ali você tinha ainda um momento de grande comoção que pode ter afetado as decisões dos ministros do Supremo, levando à aplicação daquelas penas muito duras, né? E ali, sem que você individualize algumas condutas, dei aqui o exemplo anteriormente daquele cidadão que quebrou, né, o relógio histórico lá de Dom João VI, que estava com uma camisa do Bolsonaro, inclusive. Quando você olha aquele sujeito, fala, não, esse aqui claramente não é alguém que estava ali de brincadeira, não é uma mera pichadora de batom, né? A gente está falando de algo muito mais violento. O sujeito tentou, inclusive, quebrar as câmeras que o filmavam e tudo mais. É claro que esse sujeito pode levar uma pena maior do que alguém que, digamos, passou por ali, estava até na frente do quartel, entrou eventualmente no prédio, mas não teve atitudes tão violentas quanto essa. Agora, como é que você vai individualizar isso? Você precisaria saber. Ali você tem um crime cometido por uma manada de gente, você tem um monte de gente produzindo esse tipo de atitude, então o Supremo precisou lidar com esse tipo de caso, né? Agora, passado um certo tempo, né, feita também a crítica por parte de muita gente na sociedade, talvez desses excessos que o Supremo cometeu, e agora o Supremo, diante do julgamento dos verdadeiros artífices da tentativa de golpe, que são esses que estão agora sendo julgados pela primeira turma, você vai falar, bem, se eu apliquei 17 anos para alguém que entrou ali, né, e que eventualmente nem chegou a produzir necessariamente um dano, e agora eu estou falando de alguém que na realidade é o arquiteto dessa tentativa de golpe, inclusive planejou assassinar ministro do Supremo, presidente eleito, vice-presidente eleito, bem, quanto que eu vou dar de pena para essa pessoa se eu dei 17 para aquela? Eu acho que é diante disso que os ministros supremos estão sendo postos agora, né? Se vai aplicar quanto? 100 anos para essa pessoa? Porque se o Bagrinho recebe 17, quanto recebe o líder do processo?
Então, acho que é disso que se trata. Esse é o fator que tem, evidentemente, impacto político a partir das decisões que são tomadas no âmbito judicial. E acho que é diante disso que o Supremo está posto agora. Ao entrar no núcleo golpista, a luz que se lança sobre esses aí que foram a massa de manobra, ela revela coisas que até agora talvez não estivessem recebendo a devida atenção. Então, eu acho que é esse o momento sobre o qual o Supremo vai ter que se debruçar agora. Dosar melhor a punição desses que eram defensores de golpe, estavam ali insuflando o Exército, as Forças Armadas a agir como golpistas, não estavam ali a passeio. Acho que nisso o ministro Alexandre de Moraes está cercado de razão. Ele, o ministro Dino, todos que ali falaram, inclusive, na sessão da primeira turma. Mas não tem, evidentemente, o mesmo peso nesse processo que tem esses que estão sendo julgados agora. Então, acho que é essa calibragem que precisa ser feita para evitar justamente uma deslegitimação perante a sociedade, perante a opinião da sociedade, a respeito de todo esse processo, que pode até comprometer a tremenda importância que tem esse julgamento, que é, como eu já falei, dar um recado de que golpismo não é mais aceitável. É preciso virar essa página de um país que tem uma longa tradição, não só de golpismo, mas de deixar os golpistas impunes. E acho que a gente chegou no momento em que não é mais possível fazer isso. Outro especialista apontou que a contaminação política no STF torna impossível uma solução justa para os casos que envolvem figuras políticas, como Bolsonaro. Ele destacou que a politicagem dentro da corte compromete a imparcialidade das decisões, o que é um reflexo da influência da esquerda no sistema judiciário. Essa situação é alarmante e exige que a sociedade esteja atenta para não permitir que a justiça seja usada como uma ferramenta de opressão. André, pegando a interpretação aqui que o VAC fez sobre a sua fala, né, de que a resposta ficou ali entre a política e a justiça, e partindo desse episódio da cabeleireira, como é que você espera o equilíbrio entre a decisão política e a decisão jurídica no caso de Bolsonaro? Olha, Thaís, eu entendo que seja impossível esse caso ter uma solução que não seja política. Seja por conta dessa menção à emoção, vamos dizer, a emoção ruim, né? Não é emoção de se sensibilizar com o caso, mas a emoção justamente de ser severo, de ser agressivamente severo com o caso. Mas não só em relação a esse, em relação a muitos outros, isso também aconteceu. O caso dela não é isolado. Porém, em relação a essa questão mais política, nós também precisamos contingenciar que o STF não vai ser a esfera adequada para responder com justiça, sem a contaminação política. Isso é inviável e a gente tem visto isso em diversos momentos. O próprio fato desse caso estar no STF, depois de uma análise de ampliação do foro privilegiado, da prerrogativa de função, o próprio fato desse caso estar na primeira turma e não no plenário, como deveria, e num lugar um pouco mais controlado para os ministros darem uma solução rápida, o próprio fato deles falarem tanto e a toda hora de resolverem esse caso todo, esse ano ainda, para que as eleições não entrem com um caso ainda sem solução, tudo isso são elementos que acabam influenciando e contaminando politicamente, não apenas o caso da Débora Rodrigues, dessa cabeleireira, como também os mandantes, supostamente mandantes, os 34 denunciados, que agora, enfim, parte deles se tornou réu desse caso. É inviável a gente pensar numa solução jurídica para isso, seja porque nós estamos na última instância, essa última instância politizou esse caso, seja porque os próprios ministros que estão à frente do caso não deveriam. O ministro Moraes é uma das vítimas, supostamente, nesse caso. O ministro Dino foi um dos líderes desse resistência ao dia 8, tem processos de ofensa à honra contra o ex-presidente Bolsonaro. Muito difícil que você consiga ser isento e que a solução seja apenas técnica e jurídica. Quase impossível, para não dizer totalmente impossível. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais sobre esses temas, inscreva-se no canal, comente o que você achou disso tudo e fique por dentro das novidades.